Gente, hoje é domingo e domingo a gente reserva para uma reflexão mais elaborada por aqui. Eu trago para você uma conversa voltada para a nossa formação, para o nosso crescimento pessoal e também para o nosso crescimento como cidadãos. No domingo eu trago sempre um vídeo que se sustenta nas minhas experiências acadêmicas, nos meus anos de pesquisa. Eu procuro trazer um vídeo que apresenta aqui as ideias de grandes pensadores e grandes autores. E eu espero que o vídeo seja bastante produtivo, seja bastante útil para você. E possa, inclusive, recomendar esse vídeo para outras pessoas. Tá bom? Porque o canal cresce à medida que você nos ajuda a crescer. Ativando o sininho, se inscrevendo no canal primeiro, né? Se inscreve, ativa o sininho, indica para outras pessoas, curte os vídeos, compartilha, comenta, enfim. Gente, deixa eu confessar. Eu gostaria de acreditar que a gente tem uma sociedade consciente de seus dramas, de seus valores e capaz de fazer escolhas acertadas que permitiriam reproduzir a máxima do filósofo, pai da sociologia, Augusto Comte. Ele disse que a gente precisa prever para prover. De uma maneira um tanto otimista, o Comte acreditava que por meio da observação criteriosa, da observação científica, a gente poderia entender o funcionamento da sociedade, inclusive reconhecer certas regularidades históricas, né? E aí a gente estaria melhor preparado para prover o futuro. Em outras palavras, para a gente não ser surpreendido pelos acontecimentos futuros. E quando eu olho 198 anos de história de independência aqui no Brasil, eu fico pensando, poxa, essa proposta é viável, é aplicável, mas ela, ao longo da história do Brasil, e amanhã a gente está comemorando a independência do país, a gente esbarrou num problema. E a gente tem esbarrado num problema. A gente tem rejeitado o conhecimento, rejeitado o saber que permitiria que teríamos embasamento para tomar as decisões corretas. Gente que está em postos de comando, seja nas empresas, seja no meio político, nem sempre dá atenção ao conhecimento. Um dos exemplos recentes de estudos que contribuem para essa lógica do prever para prover é a obra de Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial. Schwab tem um texto precioso nesse livro, A Quarta Revolução Industrial. Ainda que tomado parcialmente como ficção científica, quando ele foi publicado em 2016, porque indicava, inclusive, a possibilidade de veículos sem condutores, né, sem motoristas, hoje a gente sabe que isso é uma realidade e boa parte das inovações tecnológicas que ele relacionou ali na obra estão se tornando realidade em países desenvolvidos e até mesmo aqui no Brasil. O Schwab aponta que a grande diferença da chamada Quarta Revolução Industrial para as anteriores, as três anteriores, é o salto proporcionado pelas tecnologias, que antes pareciam distintas, né, aplicáveis apenas cada uma no seu quadradinho, agora aplicáveis em práticas comuns. Explicando de outra maneira, a quarta revolução ela não se trata apenas de sistemas e máquinas inteligentes, é mais do que simplesmente internet, é também inteligência artificial, é conexão à internet, mas também é descobertas que vão do sequenciamento genético à nanotecnologia, energias renováveis e até a computação quântica. E todas essas tecnologias se fundem, elas interagem em domínios físicos, digitais, biológicos. E essas inovações não estão mais no campo das projeções futuras, não. Elas estão sendo introduzidas diariamente na vida das pessoas. E ainda que o Brasil não conheça muita coisa, pelo menos a maioria da população não conheça, os chamados países desenvolvidos já vivenciam muitas dessas experiências transformadoras. Vislumbrar e ter conhecimento dessa revolução permite aquilo que eu citei lá do filósofo Augusto Comte, prever para prover. Ou seja, ao sabermos o que vem por aí, a gente pode se preparar para a gente não ser surpreendido. Afinal, mesmo que haja um universo enorme de possibilidades de mudanças que vão trazer ganhos reais à vida humana, existem riscos reais. Que riscos, prof?
riscos do aprofundamento das desigualdades, porque alguns têm acesso a essas tecnologias, outros não, fechamento de milhões de postos de trabalho, principalmente nas áreas técnicas, serviços repetitivos, funções que as máquinas inteligentes podem exercer com eficiência. Estima-se que só nos Estados Unidos, gente, metade dos atuais postos de trabalho podem ser fechados. E aí, o que estamos fazendo para isso? Gente, enfrentar essa realidade demanda capacidade das organizações e dos governos de se reinventarem. O mundo dos negócios já passa por uma renovação sem precedentes e silenciosa. Isso tem levado muitas empresas a um sucesso enorme. A Amazon é um exemplo disso, mas outras companhias estão condenadas. E a educação, que é o lugar de ensinar as pessoas? E os governos, que são os planejadores, os implementadores das estratégias de desenvolvimento? O que eles têm feito? Eu lamento informar, muito pouco. As políticas no Brasil, gente, políticas de educação no Brasil são arcaicas, não são inclusivas. As nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens não são preparados para pensar, para cuidar das emoções, para ter uma mentalidade inovadora, para ter uma mentalidade criativa, para ter capacidade de se reinventar. O próprio sistema de ensino é engessado, preso em conteúdos pouco aplicáveis no cotidiano, ou tudo que você aprendeu na escola você aplica aí. Não, não é assim. E os homens que estão no poder? Bom, esses se mostram pouco sensíveis aos riscos de novas formas de exclusão. São pouco sensíveis à quantidade de trabalhadores que poderá não ter o que fazer, onde trabalhar, porque as suas profissões serão extintas. Numa política que é feita de olho no voto, mais voltada para debater tradições do que para planejar o futuro, a ciência tem sido rejeitada e você sabe disso. Professores e pesquisadores têm sido desprezados, perseguidos, até mesmo pela população que é estimulada a rejeitar a ciência, a rejeitar a universidade. E as universidades têm sido sucateadas no Brasil. Então, lembrando das palavras de Klaus Schwab, as mudanças, gente, são tão profundas que na perspectiva da história humana nunca houve um momento tão potencialmente promissor ou perigoso. O problema, infelizmente, diz ele, é que os tomadores de decisão costumam ser levados pelo pensamento tradicional, linear, sem ruptura, ou costumam estar muito absorvidos por preocupações imediatas e, portanto, não conseguem pensar de forma estratégica sobre as forças de ruptura e de inovação que moldam o nosso futuro. Gente, é preocupante. Os desafios são enormes. Não há espaço para ficar acomodado. O avanço das ciências e das novas ferramentas tecnológicas atropela a todos. Então fica aqui minha sugestão para você. Leia a Quarta Revolução Industrial e busque saber mais sobre esse tema e o quanto esse tema afeta a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida dos seus alunos, a vida de todos nós e do nosso país, evidentemente. Um grande abraço.